Bom, eu sou a Sandy, mas vocês já me conhecem, né? Mas eu fui obrigada a fazer essa apresentação. Então eu vou começar o trabalho falando sobre o humanismo e seu principal conceito. Quando falamos sobre a Idade Média, logo pensamos em uma época em que o pensamento religioso predominava nas mais diversas esferas da existência. Qualquer fenômeno, acontecimento ou experiência estariam atrelados a uma explicação originada dos desígnios divinos. Dessa forma, a Igreja tinha um forte papel social ao influenciar fortemente na forma em que os homens dessa época deveriam compreender a realidade que os cerca. Ao levantar essas características, muitos estudiosos concluíram que a Idade Média foi o tempo em que o pensamento teocêntrico teve maior força. Com o avanço do tempo, essa tal forma de compreender o mundo se transformaria com o desenvolvimento do Renascimento. O humanismo é um termo relativo ao Renascimento, um movimento surgido na Europa, mas precisamente na Itália, que colocava o homem como o centro de todas as coisas existentes do universo. Entre os séculos XIV e XVI, esse movimento é amplamente reconhecido pelo oferecimento de novas formas de pensar, as expressões artísticas, as da ciência e as da política. Entre essas características, o movimento renascentista foi conhecido pela disseminação do humanismo. De forma geral, o humanismo manifesta o interesse em que os intelectuais e os artistas dessa época tiveram em tratar e explorar os assuntos que estivessem intimamente ligados à figura do homem. Podemos denominar humanismo como ideia surgida no Renascimento que coloca o homem como centro do interesse e, portanto, em torno de qual tudo acontece. Com isso, seria afirmado um contraponto em que poderíamos sugerir que os renascentistas firmavam uma clara ruptura para com os valores do pensamento medieval. No campo das artes plásticas e da medicina, o humanismo esteve representado por obras e estudos que realizavam um exame bem detalhado da anatomia e do funcionamento do nosso corpo. Na literatura, as paixões e os dilemas foram elementos centrais que apontavam para o sentimento que interpretavam a natureza do homem. A tecnologia ela começava a se aflorar nos campos da matemática, da física e da medicina. Nomes como Galileu, Paracelso e Gutenberg, dentre outros, começavam a se despontar em razão das descobertas feitas por eles mesmos. Galileu Galilei, ele comprova a teoria heliocêntrica, que dizia que o Sol é o centro do sistema planetário. Essa teoria também era defendida anteriormente por Nicolau Copérnico, além de ter construído um telescópio ainda maior que os inventados anteriormente. Paracelso, ele explora as drogas medicinais e o seu uso, enquanto Gutenberg, ele descobre um novo meio de produzir livros. Além disso, a filosofia se desponta como uma atividade intelectual renovada, no interesse pelos autores da Antiguidade Clássica, que seriam o Aristóteles, o Virgílio, o Cícero e o Horácio. Por esse resgate da Idade Média, esse período também é chamado de classicismo. A burguesia e a nobreza, que seriam classes sociais que despontam no final da Idade Média, eles passam a dividir o poderio com a Igreja. Na literatura, os autores italianos que tinham a maior influência foram o Dante Alighieri, que é da Divina Comédia, o Petrarca, que é o Cancioneiro, e o Boccaccio, que é o Decameron. Os gêneros mais cultivados foram o lírico, da temática amorosa ou bucólica, e o épico, que seria seguindo os modelos consagrados pelo Homero, tipo a Ilíada e a Odisseia. E Virgílio, que é Eneida.
Apesar dessas evidências, não podemos dizer que a preocupação com o homem, inexistia no período medieval. De fato, muitas dessas manifestações humanistas do Renascimento estiveram influenciadas não só pela antiguidade clássica, mas também por textos e ideias que já eram notadas no decorrer da Baixa Idade Média. O contato com a cultura muçulmana, o crescimento das cidades e o nascimento das universidades marcaram o aparecimento de questões humanísticas entre vários pensadores medievais. Podemos ver o Renascimento como a continuidade de um diálogo que se inicia na Idade Média. Seria muito estranho pensar em uma época do passado em que as preocupações humanas fossem completamente deixadas de lado. Nesse ou em qualquer outro tempo, a condição humana se manifesta como o epicentro de um amplo leque de valores que tentam ser sentidos à nossa existência. Oi gente, é a Alves, eu vou apresentar epistemologia. Você fica rindo mesmo, fica? Eu vou apresentar epistemologia. Vamos lá. A epistemologia... Oi gente, é a Alves, eu vou apresentar epistemologia e qual é a sua ligação com o humanismo. Mas primeiro a gente tem que entender o principal conceito. Esse é o principal surgimento, a principal coisa. A epistemologia é uma palavra que vem do grego e que pode ser traduzida como conhecimento do estudo ou teoria do estudo. A epistemologia significa ciência, conhecimento, sua natureza e suas limitações. A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento e relaciona-se à metafísica, a lógica e a filosofia da ciência. Como surgiu a epistemologia? A epistemologia surgiu de Platão, onde ele se opunha à crença ou opinião ao conhecimento. A crença é um ponto de vista subjetivo e o conhecimento é crença verdadeira e justificada. A teoria de Platão diz que o conhecimento é o conjunto de todas as informações que descrevem e explicam um mundo natural e social que nos rodeia. A epistemologia provoca duas posições. A espiritista, que diz que o conhecimento deve ser baseado na experiência, ou seja, no que for aprendido durante a vida, e a posição racionalista, que prega que a fonte do conhecimento se encontra na razão e não na experiência. Enfim, para terminar o trabalho, vamos falar sobre a ciência moderna. Isto é, a ciência que conseguiu articular um método de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos, sobretudo o telescópio e o microscópio, e começou a se desenvolver propriamente na Europa no século XVI. O nascimento dessa ciência nova e tido por muitos historiadores como uma nova revolução, haja vista que no mundo antigo e no mundo medieval, as investigações sobre os fenômenos naturais, terrestres ou celestes, organismos vivos, entre outras coisas, não se valiam muito o uso da técnica e não se concebia o universo como algo composto de uma nova matéria uniforme, não suscetível à corrosão e à finitude. O universo, melhor dizendo, o mundo para os antigos medievais, era um sistema fechado, com uma estrutura muito bem definida e harmônica. Havia, segundo a terminologia aristotélica, um mundo sublunar, que seria abaixo das esferas celestes e da Lua. Isto é, o terreno e finito, cheio de imperfeições, e o mundo supranular, cujos corpos celestes não poderiam ter as mesmas imperfeições que os terrenos. Tal concepção foi absorvida pelos doutores da Igreja Católica em uma complexa e muito fértil combinação da doutrina da criação e investigação da natureza. Soma-se essa combinação à perspectiva cosmológica desenvolvida por Ptolomeu, que concebia a Terra como sendo um centro desses cosmos harmônicos. Com o chamado Renascimento Cultural, que se deu em várias regiões da Europa entre o século XIV e XVI, houve um intenso intercâmbio de conhecimento a respeito dos antigos tratados sobre astronomia e física, com o aperfeiçoamento de instrumentos de navegação, como a luneta, que mais tarde constituíra a base da criação do telescópio, por Galileu Galilei. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a elaborar uma hipótese sobre o cosmos, que se diferiu radicalmente daquela de Ptolomeu,
que vigorava até então. Essa hipótese era o heliocentrismo, cujo postulado compreendia que os planetas, incluindo a Terra, giravam em torno da órbita do Sol. Partindo disso, o Sol poderia ser considerado o centro do universo. A hipótese de Cornélio seria afirmada por um outro astrônomo que seria o italiano Galileu Galilei. Levanta daí. Galileu Galilei foi responsável pela criação do telescópio, incrível, instrumento decisivo para a observação dos corpos celestes. Por meio do telescópio, Galileu pôde perceber que Galileu Galilei foi responsável pela criação do telescópio, instrumento decisivo para a observação dos corpos celestes. Por meio do telescópio, Galileu pôde perceber imperfeições da Lua em outros planetas, fato que acabou por contestar a antiga concepção de um cosmo fechado. O historiador da ciência, Alexandre Corrêa, compreende que a destruição destes mundos fechados, operada por Galileu, Johannes Kepler e Tycho Brahe, dentre os outros cientistas, inaugura uma nova cosmologia, ou uma nova forma de se conhecer o mundo físico, que a partir do século XVII passaria a ser a do universo infinito. A concepção de um universo infinito pressupunha uma linguagem nova. A matemática seria essa nova linguagem. E o mundo, segundo o Galileu, poderia ser lido ou interpretado através de caracteres geométricos. Por fim, podemos chegar à conclusão de que a ciência moderna chegou a Com isso, podemos concluir que a ciência moderna chegou à matemática e à lógica intuitiva mesclada com as concepções filosóficas do século XVII, notadamente pelo racionalismo de René Descartes e o empirismo dos filósofos ingleses, que alinhavam o sistema científico moderno, cujo desenvolvimento se deu progressivamente até o advento da teoria da relatividade de Einstein e da mecânica quântica de Heisenberg e Bohr na primeira metade do século XX. Sai daí. Desculpa, vamos lá de novo. Ai, meu Deus, desculpa. Então vamos lá. Quando falamos sobre a Idade Média, logo pensamos em uma época. Vai, volta. Vai, recracrete. Ah, vai. Vou fazer assim, ó. Ah, tá. 1, 2, 3 e... Um, dois, três, hein? Em uma época em que o pensamento religioso... Você olha pra mim, você olha pro negócio, você vai olhar pra cá, tá vendo? Eu não tô olhando pra você. Olha pra essas pessoas aqui, tá bom. Olha pra cá, tá bom? Ó, chega perto. Aí. Quando falamos da Idade Média, logo pensamos em uma época. Vai. Não tô achando graça. Trava aí, vai, de novo. Vai. Mano! Vai, ajuda. Droga. Daqui a pouco meu armazenamento vai ser. Vai falando e bebendo. Oi, gente, então. Deixa eu ser o meu lugar.
Pode ir. Não vai começar isso agora. Oh! Caramba. Oi, gente, então. Para. Você não me ajuda! Você tá ali, ó. Ficar naquele canto. Pera, Não deixa vai. nem me arrumar. Desenvolvimento do renascimento. Não, Olha mais pra lá. Que saco! Vai, calma. Não. Deixa ninguém. Vem pra É, frente. Avançando pelo tempo, a tal forma de compreender o mundo. Avançando pelo tempo, a tal forma de compreender o mundo se transformaria com o desenvolvimento do Renascimento. Tá fazendo dúvida? Você tá perguntando pras pessoas se foi isso mesmo? De forma geral, o humanismo. Pra câmera, gente. Calma, eu tô tentando ler. Manifesta o interesse. Vai manifestar o espírito atrás de você. Eita. De forma... Desculpa. Com isso, seria afirmado um contra... Desculpa. Pensamento medieval. Oi? O que você falou? Não, para os valores medieval. Do pensamento. Ai, Você vai cagar, menina? a visão antropocêntrica. Antropocêntrica? Antropocêntrica. Antropocêntrica. Que eles apontavam para... Não é agora essa palavra, já errei. Que apontavam para o sentimento, Ah, agora você quer que eu fale? a tecnologia. Por Nicolau, Deus fez tudo direitinho. antes do meu cérebro. Não, né? Além disso, a filosofia se... Esse mesmo, Tommy. Transição. E Boccaccio, que é O cérebro derreteu. Decameron. Você cocô, menina. Au! Tá gravando? Oi! A Gabriela Alves, eu vim apresentar a epistemologia, que veio do termo... É muito comum encontrarmos quem acredita que a epistemologia ou teoria da ciência... Cala a boca! Brincadeira. Que Todavia o termo... Tá. Todavia o termo... Oh, vai cuspir no chão! Mas o que é epistemologia? O que a diferencia da filosofia? Obrigada. Mas o que é epistemologia? O que a diferencia da ciência da filosofia? Vai lá, sua mãe. Ai, inferno. Calma, relaxa. É minha mãe mesmo. Alô? Oi. Você atrapalhou minha afirmação. É. Aham. Tá. Aham. Tá, tchau. Beijo, tchau. Como Michael Williams disse em seu livro Problems of the Chronology, a Critical Introduction Epistemology, Problems of the Chronology, a Critical Introduction Epistemology. At the second time I have control the match. The left, the right. Agora vamos falar. O que eu ia falar? Desculpa, estou ocupada. Vai logo. Segurando o tampo, vai lá, Tom. Meu! Ai, que tampo feio! Ai, Que tampo bosta! só ouvir o som, eu acho. Credo, essa cadeira é horrível. Vai. Tá boca, gente.